Afinal, o que é um filme cult? Você com certeza já ouviu muito por aí que um filme é cult. Mas aí, você sabe o que significa um filme ser cult? Geralmente se associa filmes cult a um filme que é clássico. A maioria dos filmes cult realmente são clássicos. Mas um filme clássico não é necessariamente um filme cult. Já na maioria das vezes, as pessoas costumam usar a palavra cult para se referir a algo muito nichado, que não é para o grande público. E na verdade, essa definição está mais perto do significado de um filme cult. A definição de um filme cult é meio vaga. Um filme cult se caracteriza muito, primeiramente, por ser um filme deslocado do padrão de Hollywood e que causam certa controvérsia no lançamento. Por causa disso, são filmes pouco falados e deixados cair no limbo, porém se tornando cultuado por fãs devotos do filme que fazem ele ser discutido por anos e anos, fazendo se tornar um filme muito único, com uma linguagem muito própria. Um filme cult é um filme cultuado, que é muito além de um filme clássico, como O Poderoso Chefão. É um filme que tem a sua linguagem única. Os filmes que são mais considerados cult são primeiro aqueles que foram muito controversos no seu lançamento e desse jeito sofreram uma carga negativa enorme da crítica, mas que com o tempo são reavaliados e dividem opiniões. Nesse sentido, sendo filmes resgatados de um passado que não foi agradável com eles. Mas não precisa ser necessariamente um filme reavaliado. Ele pode ser um filme muito polarizado que causou polêmica pela sua qualidade duvidosa. Isso pode variar muito também do contexto que o filme se encontra, como é o caso do futuro cult Mãe, de Darren Aronofsky. Filme que teve uma bilheteria miserável e extremamente polarizada pela internet. Ele é realmente um filme muito único, com uma linguagem simbólica sobre a Bíblia e a natureza que nunca se viu em nenhum outro filme. Os que gostam do filme, tipo eu, veem a sua genialidade do roteiro em contar a história do mundo e a relação de Deus e a natureza de forma agonizante e desesperada, afundado em um terror psicológico sombrio e pessimista. Os críticos dizem que o filme é muito pretensioso, usando o simbolismo de forma barata para criar uma trama confusa propositalmente o bastante para se vender como um filme inteligente, mas que no fim se torna um filme misógino e claustrofóbico. Segundamente, filmes com muito sucesso podem ser cults também. Como já dito, a linguagem única do filme e a subcultura que ele cria influencia muito para ele, como é o caso de Star Wars, Uma Nova Esperança. O filme foi um sucesso extremo, se mantendo no topo da bilheteria mundial por muito tempo, mas é praticamente o primeiro filme que construiu o conceito da franquia popular. Foi o primeiro filme a se marketear em bonecos, camisas e HQs, em vender como forma de promovê-lo. Foi talvez o grande criador dos filmes nerds, um filme que para sua época era único, nunca houve um filme igual Star Wars antes de Star Wars. Outro exemplo é Pulp Fiction, filme que foi um sucesso de crítica, público e bilheteria. Ele se destaca muito entre os filmes do Tarantino por ter significados distintos, mesmo com uma trama tão simples e que parece muito fácil, com diálogos muito lembrados e até mesmo um título muito diferente. Nenhum outro filme antes de Pulp Fiction era igual a Pulp Fiction, e nenhum filme depois do Tarantino se destacou igual a Pulp Fiction. Um filme cult pode ser também uma continuação, mesmo seu antecessor ou sucessor não tendo ganhado o mesmo status dele. Lembra que eu falei que o contexto importa? Um grande exemplo, Cavaleiro das Trevas. Dentro de todos os filmes de herói, e até mesmo da própria trilogia, ele se destaca muito mais, principalmente pela icônica atuação do Heath Ledger como Coringa. Ele tem um status muito maior diante dos outros dois filmes. É um filme muito cultuado, muito discutido. O Coringa é o que mais influencia isso, sendo uma atuação muito realista, e que faz nós não vermos o Heath Ledger em cena, e sim o Coringa. As pessoas discutem mais Cavaleiro das Trevas do que a trilogia em si. Outro exemplo, muito provavelmente mais polêmico, Batman vs Superman. Calma, eu não estou falando que o filme é bom. Cult não significa ser bom, mas vamos considerar novamente o contexto. Batman vs Superman é um dos filmes mais polêmicos da última década. E tudo isso por causa da sua divisão extrema entre aqueles que gostaram e aqueles que não gostaram. Sendo um filme que funciona muito de forma isolado dentro da franquia entre Homem de Aço ou Mulher Maravilha, por exemplo. Ele parece ser muito único por todas as suas questões em volta da filosofia do Superman e por, no fundo, ter uma trama um tanto confusa que pareia entre a personalidade dos personagens e suas questões próprias, que são desenvolvidos de forma bem lenta, o que faz o filme ser muito discutido até hoje. Os erros dele são muito particulares, não é qualquer pessoa que perceberia o que
tem de errado nesse filme. No fundo, ele não se comunica com o público em geral, muito por ser um filme meio pretensioso, que tenta fazer muitas discussões políticas com filosofia. Ou seja, filmes muito únicos, filmes reavaliados, filmes revividos ou filme deslocado do gosto do grande público são filmes cult. Filmes cultuados não apenas por serem bons, mas pelo que eles representam para cada um e para o cinema em geral. Filmes muito discutidos e que têm um status que nenhum outro filme se compara. Isso é um filme cult. E não apenas filmes podem ser cult. Jogos, como por exemplo Shadow of the Colossus, foi o pioneiro do minimalismo nos jogos. Ele parece ser um jogo vazio, mas que na verdade tem muito para falar, que é muito além de apenas lutar com gigantes, por ter lutas muito esquematizadas e uma direção muito cinematográfica. É um jogo com certeza único. Nenhum jogo que veio antes foi igual a Shadow of the Colossus. Ou então o GTA San Andreas, que dentro da sua franquia é o jogo mais lembrado, mas também o mais amado. Nenhum outro GTA é tão cultuado e tão falado quanto o GTA San Andreas.